Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Robert na área, beleza? Lembrando que se inscrevam no canal, se gostarem dos vídeos, curtam, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem. E esse é o canal onde é o seu professor de Ciências Naturais e Matemática, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o assunto aqui, dilatação térmica, certo? Uma questão de número 2, já fiz uma questão, agora eu vou fazer a número 2. A primeira questão era sobre uma ponte, agora temos aqui um gráfico. Lembrando que hoje em dia, se a gente não souber sobre gráficos, fica bem complicado, certo? Porque não só por questão de Enem e vestibulares, mas na vida. Hoje em dia os profissionais têm que saber manipular e principalmente entender gráficos, certo? Então vamos lá. Bom, dilatação térmica, já sabemos que existe a dilatação térmica de sólidos e dilatação térmica de líquidos, né? E dentro dessas dilatações tem a volumétrica, a superficial e a linear, certo? Lembrando que para líquidos é a volumétrica, beleza? Então vamos lá. Questão do Mackenzie, né, de São Paulo, um dos vestibulares que tem questões muito bem elaboradas. Questão número 2. Uma barra metálica possui a 10 graus Celsius um comprimento de 100 metros e sofre uma dilatação, ou seja, sofreu uma expansão, variou de volume, no caso, que variou no seu comprimento, que é linear, certo? Volume é volumétrico. Então aqui, ó, então a gente já pode dizer aqui de cara na questão que esses dados aqui, ó, 10 graus Celsius, é a nossa temperatura inicial, certo? Bacana? E 100 metros é o nosso comprimento inicial. Então isso aqui, ó, é o L0, certo? L0. Bacana? Corrigir aqui, certo? E sofre uma dilatação linear ΔL. ΔL é a variação, ou seja, a dilatação. Com a variação de temperatura, ΔT, certo? De acordo com o diagrama ao lado. Então temos um gráfico aqui, certo? Temos de um lado variação no comprimento, que é a dilatação linear, e a variação de temperatura, Δθ, né? Muitos colocam ΔT também, em graus Celsius, certo? Muita atenção com as unidades de medida, grau Celsius e metro, tá? E aqui está dizendo que a dilatação a 6 vezes 10 a menos 2 metros corresponde a 50 graus Celsius, certo? De 0 a 50 está variando, de 0 a 6 vezes 10 a menos 2. Continuando aqui. A 110 graus Celsius, com o comprimento o comprimento dessa barra será. Então, ele deu uma temperatura inicial, TI, certo? Ele dá aqui, ó, uma temperatura final, certo? Bacana? Então, a diferença entre elas é o Δθ. Bacana? Então, Δθ vai ser 110 menos 10, que dá 100 graus. Mas vamos lá. O comprimento dessa barra a 110 graus. Aí, ó, muito cuidado, que esse é o tipo de questão que, se for para chutar, o aluno, o estudante erra. Certo? Por que ele vai errar? Porque olha só a diferença. 100.036, 100.012, 100.06, 100.12, 101.2. Então, gente, muito cuidado. Nesse caso, realmente, é o mais importante saber um pouquinho do conteúdo para desenvolver a questão, certo? Se for olhar, tem alguns dados, não são muitos dados, certo? Quando tem gráfico, facilita mais a questão. Então, tá. Primeira coisa, ele não deu uma coisa aqui chamada o nosso alfa, certo? Alfa é quem? Coeficiente linear. Ele não deu. Então, vamos calcular para que a gente possa substituir na outra equação. Então, primeira coisa. O que é o ΔL? ΔL, a gente sabe que é o comprimento final menos o comprimento inicial. A gente vai chamar de L0, certo? Bacana? Então, é o L que ele quer saber. O comprimento, qual será o comprimento da barra a 110 graus. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro o alfa, certo? Com muita tranquilidade. Então vamos lá.
alfa, deixa eu de vermelho, porque eu já coloquei vermelho, né? O alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura é igual a dilatação linear, certo? Então o que acontece? O alfa a gente não sabe, repete ele, e eu isolo ele e jogo tudo para o segundo termo, antes de substituir os valores. Então fica a variação, que é o coeficiente, a dilatação linear, sobre, está multiplicando, passa dividindo. L0 vezes delta θ. Pronto. Agora basta a gente substituir os valores. Então, quem vai ser o alfa? Que a gente vai calcular vai ser ΔL. Olha aqui o ΔL, ó. ΔL. Certo? Então, 6 vezes 10 elevado a menos 2. Bacana? Sempre, gente, a variação sempre vai ser muito pequena. 10 a menos 2 metros, ou seja, são em centímetros que está variando, certo? Em centímetros. Então é muito pequeno. Dilatação não pode ser muito grande o valor, certo? 10 a menos 2, só para efeito de cálculo. E o L0 é quem? O L0 é 100 metros. Então eu coloco aqui, ó, 100 vezes Δθ, que é qual é a variação de temperatura de 0 a 50 no gráfico. Então fica 50 menos 0, que é 50, tá? 50. Continuando aqui, o alfa vai ser quem? Isso aqui é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 2, dividido por quanto? Por 50 vezes 100, que dá 5 vezes 10 elevado a, são 3 zeros, elevado a 3, ou seja, 1000. 5.000 ou 5 vezes 10 elevado a 3. Eu fiz assim para ficar tudo da base de 10, tá? Então, o alfa vai ser, eu vou dividir esse aqui, certo? 6 dividido por 5 dá 1,2, beleza? Vezes 10 a menos 2, dividido por 10 a 3. Então, pelo cálculo de potência, a gente sobe o 10 a 3, só que sobe 10 a menos 3. Propriedade de potência, certo, gente? Menos 3. E a gente soma. Então fica alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 dá. A gente conserva a base, que é 10. E soma os expoentes. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Isso aqui é o alfa. A unidade dele é o grau Celsius a menos 1. Bacana? Esse aqui é o alfa. Certo? Agora, Roger, que a gente tem um alfa, a gente pode calcular o comprimento final. Certo? Então vamos aqui. Comprimento final, vocês concordam comigo que eu posso fazer o ΔL, eu passo esse menos L0 para cá. Então aqui fica ΔL mais L0, certo? Bacana? Então, ΔL é igual ao L final menos L0. Então eu quero saber o L, que é o comprimento. Menos, passa somando. Fica ΔL mais L0. Só que o que é o ΔL, Robert? É tudo isso aqui, ó. Então fica L igual ao alfa vezes L0 vezes delta θ mais L0. Bacana? Esse aqui é o nosso L, certo? A gente joga para cá e substitui os valores, certo? Bacaninha? Eu vou dar uma pausa, certo? Vocês fazerem um print para tentar ver se já consegue resolver a questão, tá? Então, gente, continuando aqui a nossa questão, eu vou pegar essa equação aqui, só um segundinho aqui.
essa equação e vou escrevê-la aqui, ó. Certo? Então, L0, opa, é o L que eu quero saber, certo? L será igual ao L0, né? Mais essa expressão, mais alfa vezes L0 vezes delta θ, que é a variação de temperatura, certo? Então, L eu não sei, que eu quero saber agora, é igual. O que é o L0? L0 é 100 metros. 100 mais. O que é o alfa? Estamos aqui com alfa, 1,2 vezes 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Robert, deu 50? Não. A variação de temperatura é de 10 até 110 que ele quer saber. Certo? Então, delta θ será igual a 110 menos 10. Delta θ é igual a 100 graus Celsius. Certo? Bacana? Então, vezes 100 graus. Certo? L será igual 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 100, primeiro a multiplicação, depois a soma, certo? Então fica 100 mais 1,2. Quanto é que vai dar isso? 10 a menos 5 é a mesma coisa de 10 elevado a 2, esse aqui, não é isso? 100. Então, L será igual a 100 mais 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2, a gente faz? A gente conserva a base, que é 10, que são iguais, e soma os expoentes, dá 10 a menos 3. Correto? Bacana? Mais 100. Robert, como é que a gente faz tipo de soma? Simples. 10 a menos 3 é a mesma coisa de 0,001. Então fica mais 1,2, só ver aqui. Ah, gente, aqui eu esqueci, ó, do L0. 100, aqui, ó, só um segundinho. Tem outro 100 aqui, não é isso? Eu coloquei o 100 da temperatura e falta o 100 do L0. Vezes 100. Aí é 10 a 2 de novo, não é isso? Bacana. 100 da temperatura e 100 do comprimento inicial. Então fica 10 a menos 2 mais 2, 4, menos 5, menos 1. Certo? Então fica 1,2 vezes 10 a menos 1. Então é 1,2 vezes 0,1. Que vai dar 0,12. Beleza? Agora ficou fácil para a gente somar. Somando isso aqui, L, que é o comprimento final, será 100,12. É o que em metros. Beleza? Bacana? Essa é a nossa resposta. E a resposta correta seria qual? Letra D, de doido. Bacana? Questão correta. É isso aí que eu quis trazer para vocês. Era mais uma questão sobre dilatação térmica. Bacana a questão que um pouquinho interessante, né? Porque ela mexe com a mesma fórmula, só que de duas formas diferentes de aplicação. Então o alfa foi calculado, depois que achou o alfa, a gente acha o comprimento final. Certo? Bacana. É isso aí que eu quis trazer e tenham todos bons estudos. Não esqueça de se inscrever no canal, se gostaram, dá aquela clicada em curtir, compartilhe o máximo de pessoas possível e grande abraço aos meus alunos e alunas, meus alunos do primeiro ano, do segundo ano e no fundamental. Até mais.